Paz de Deus, turma. Boa noite. Como vocês estão? Eu estou suado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, como sempre. Muita gratidão ao Samuca pela oportunidade, pela confiança. A Deus também por estar sempre guiando a gente em tudo que a gente faz. Toda gratidão, toda honra e toda glória a Ele. Amém? Obrigado, Fran. Não, pode deixar aqui. Obrigado, Fran. Sem mais delongas, eu já queria convidar vocês para abrir a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Amém? Vamos ler? Amém? Vamos lá. Lucas 5, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob essa sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens, em outras versões, né? E o versículo 11 termina falando assim: E, arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Turma, confesso para vocês que hoje foi a cereja do bolo da semana. A semana foi turbulenta demais. Foi puxada em tudo quanto é aspecto que vocês podem imaginar. Mas hoje, em especial, foi pior durante o dia. Para quem sabe, aí, logo pela manhã, meu pai já foi parar no hospital, foi com uma correria, eu com minha mãe. Aí eu tinha aqui no trabalho também, então deixei lá, fui na farmácia, trabalho, voltei, não sei o quê. Aí de tarde teve um velório de uma moça, lembra aqui da igreja, que perdeu um familiar. E aí foi aquela loucuragem. Foi aquela loucura, um dia pesado, não sei o que e tal. Só que a gente sabe que quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa, algum propósito tem naquilo. E, obviamente, nem todos os propósitos agradam o lado negro da força no mundo espiritual, né? Então, aí acaba tendo os desafios, todas essas coisas que pesam a mente da gente, a gente fica com a cabeça no ar e tal. Mas eu sabia que Deus queria fazer alguma coisa com esse dia todo. E não por acaso, o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é daquele da arte que o Anderson fez. Eu não sei se está por aqui, depois eles vão colocar, mas é quando Deus chama, quando Deus me chama. Amém? Então, só para contextualizar vocês aqui, então, eu vou voltar nesse ponto. Mas aqui a passagem está falando que Jesus estava ensinando a turma e, por A ou por B, o povo começou a acumular lá, começou a vir muita gente, o povo começou a se apertar, foi aquele empurra, empurra, e aí Jesus falou assim: não está dando assim não, vou ter que me afastar um pouquinho. E aí ele só viu o barco ali, entrou, e falou assim para o pescador que estava lá: afasta um pouco da margem, que eu vou ensinar a turma daqui. Vou falar com eles daqui. E feito.
Aí os pescadores começaram a prestar atenção ali no que o mestre estava falando, e quando acabou, Jesus olhou para Simão lá e falou assim: vamos voltar para o lago, vamos lá para o lado do fundo, você vai jogar tudo, a rede de novo lá e você vai pescar de novo. Aí vem Pedro e argumenta: pô, eu já trabalhei a noite inteira, por que eu vou ir lá de novo, né? Mas ele respeitou o que o mestre falou, porque sabia que existia alguma autoridade ali nele, no que ele estava ensinando e tal, e obedeceu. Tanto que no versículo 5 ele fala: sob a tua palavra eu farei. E foi lá e fez. E aí ele experimentou um milagre, né? Pegou muito peixe, a ponto de chamar os parceiros para vir, botar os peixes no barco, e ainda quase todo mundo afundou. E aí ele tem aquele espanto: meu Deus do céu, não sou digno de estar no mesmo barco que o Senhor, me se afasta de mim, eu sou pecador, não sei o quê, não sei o quê. Jesus fala assim: te levanta aí que você vai ser, a partir de agora, pescador de homens. Amém? Bom, basicamente, quando Jesus fala ali para Pedro: vamos voltar para o fundo do lago aí, para pescar de novo, ele está falando assim: vamos tentar de novo, agora eu estou no barco aqui, vamos tentar de novo. E ele fala assim: cara, sobre a tua palavra, tá, mas vamos traduzir para o nosso dia a dia. Ele fala assim: cara, no braço não deu certo, né? Já fiz, tentei, mas não funcionou. Não funcionou. E aí ele vai lá e fala assim: bah, mas se Jesus está falando aqui, então tá. Se no força do braço não deu, eu vou na confiança do cara que chegou aqui e já está me dando ordem, né? Então tá, beleza. E foi. E eu acho bacana esse tema, quando Deus nos chama. Por quê? Pedro estava num dia comum, estava num dia normal, trabalhando, pescando e experimentando o seu fracasso diário, que não foi pescar nada ali. Aquele dia ele estava se sentindo mal. Eu imagino que Pedro estava frustrado, trabalhar a noite inteira para não pegar nada, não ter nenhum fruto do trabalho dele. Assim como a gente às vezes trabalha e vem as contas e tipo, tu não vê um centavo de tudo aquilo que tu trabalhou. Mas aí, no meio desse cenário, aparece Jesus e fala assim: vamos tentar de novo. Só que agora com ele no barco. E aí a história mudou por completo. Porque aí Pedro fez a mesma coisa com Jesus no barco e teve um resultado totalmente diferente. Mas isso veio quando ele menos esperou. Então, Deus, muitas vezes, Ele nos chama quando a nossa realidade é totalmente contrária àquilo que a gente está vivendo. Às vezes, Deus está chamando para te viver uma coisa que não tem sentido, não tem como, não bate com o que tu está vivendo nesse momento. Às vezes está falando assim: cara, eu quero levantar o Ian para ser um ministro da minha palavra, não sei o quê, mas o Ian, ele se vê numa realidade em que ele não tem interesse nenhum pela palavra, não tem interesse em buscar, em entender a Bíblia, e também a oratória não é boa. Então ele vê: cara, minha oratória não é boa, eu não tenho conhecimento dele, o que eu vou fazer isso, cara? Isso não tem nada a ver comigo, cara, como? Então, assim, Cristo aparece no momento em que tu não espera, quando a realidade não tem nada a ver com aquilo que Ele está falando para ti, assim, tu para na tua razão: cara, isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui não tem como. Só que aí que tem o detalhe. Pedro estava escutando o mestre e ele falou assim: eu não pesquei nada, por que eu vou voltar e jogar de novo a minha rede lá? Mas ele podia argumentar com N argumentos: eu já limpei minhas redes, o meu barco já está filé do boi aqui limpinho, 0 bala, a galera já estava quase dispensando para voltar para casa. Mas ele ainda assim, ele dá um votinho de confiança ali, ele dá para o mestre. E ele vai. Acontece que, muitas das vezes, a gente não quer dar essa oportunidade para Deus agir na nossa vida. Às vezes a gente já está cansado, a gente já limpou as nossas redes, a gente já limpou o nosso barco, já estacionou ele lá, e já decretou que aquele dia foi um dia perdido. Que a frustração já está dominada no teu coração. E isso muitas vezes acaba cegando a gente para enxergar a oportunidade que Cristo está dando ali de refazer a obra, só que dessa vez com Ele no teu lado. E às vezes a gente não dá brecha para Deus fazer isso na gente, ou através de nós, porque a gente está muito ocupado olhando para o que deu errado, a gente está muito ocupado olhando para o prejuízo,
a gente está muito ocupado olhando para os planos que nós fizemos e não conseguiram ser atingidos. Para as metas que nós colocamos na nossa vida, a gente não conseguiu atingir. Mas aí, diferentemente desse cenário, Pedro foi lá e fez o quê? Ele olhou por esse lado e deixou, deu o braço a torcer e tentou. E aí ele experimentou de uma realidade totalmente diferente. Então, Deus nunca vai nos chamar quando o nosso cenário for perfeito. Ele não vai chamar o Ian quando o Ian começar um curso de oratória, começar um curso de teologia, estiver formado. Ele não vai chamar o Ian quando ele estiver daquele jeito. Ele não vai chamar, vamos lá, botar o chamado, um exemplo aí de louvor, num cara que já estudou 7, 10 anos de música aí, não sei o que, está formado, está topzera, sabe, tem ouvido absoluto, não sei o que e tal. Vai chamar esse cara? Pode chamar, mas ele não vai chamar. Ele vai chamar o quê? Tu na tua realidade. Ele não vai esperar tu preparar todo aquele campo lá, não sei o que e tal. Tipo assim, eu vou dizimar para Deus, mas quando o meu salário aumentar. Meu cenário perfeito vai ser quando eu tenho o meu aumento salarial e eu vou poder dizimar. Não. Eu vou me dispor ao Ministério de Jovens para abrir os cultos a partir do momento em que eu tiver uma brecha nos horários da faculdade. Não. Eu vou me dispor a aprender a tocar um instrumento aqui assim que eu conseguir comprar uma Fender, que é uma marca top de guitarra. Não, eu vou me dispor aqui a participar do café da manhã que vai ter aqui amanhã de manhã, quando eu criar o hábito de me acordar cedinho e tal, ir na padaria, não sei o que. Não, Deus não vai fazer nada disso. Ele não vai esperar você colocar todos os seus requisitos lá para poder te usar. Ele não quer isso. Na verdade, Ele quer te usar você na sua realidade em que tu está se encontrando. Porque todo o trajeto também faz parte do milagre. Amém? Quem está me acompanhando aí? Amém? O que acontece? Quando Cristo chama Pedro ali, Pedro chega aqui, vamos para o barco. Ele está falando assim, mestre, no versículo 5, sob essa tua palavra eu farei. Ele está reconhecendo ali o papel do mestre naquele momento. O que o mestre estava significando naquele momento? Ele está se reconhecendo a figura dele e a figura do mestre. O peso que a palavra dele tinha sobre a vida dele e sobre tudo o que estava acontecendo naquele momento. E isso aqui me mostra também que quando Deus está nos chamando para alguma coisa, além do fato da gente ter que abrir os nossos olhos para esse momento especial, estar atento, com o coração aberto, a gente também tem que ter, a gente acaba tendo que reconhecer o nosso papel, reconhecer a nossa realidade, reconhecer quem a gente realmente é nesse cenário. Pedro, logo depois que vive aquele momento de milagroso ali, ele fala assim, aqui no versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos seus pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Ele já fica em desespero ali, já começa a baixar e fala, eu sou pecador, se afasta de mim. Porque quando Deus começa a agir na nossa vida, quando Deus tem brecha o suficiente, a gente dá lado para Deus poder agir no nosso barco, a ação de Deus acaba revelando quem a gente realmente é. E nós somos míseros pecadores, que não tem poder de mudar essa história assim sozinho. Deus acaba revelando ali a realidade. Pedro, eu sou o mestre, eu estou falando que eu posso agir. Então eu vou dar lado para o Senhor agir. Então eu vou jogar minha rede. Mas aí quando ele joga a rede, ele vê aquilo, caramba, cara. Eu não sou digno de estar aqui. O Senhor é incrível, é maravilhoso, é o que eu estou vendo na minha frente, o poder do Senhor, o que o Senhor está manifestando aqui na minha frente, a obra que o Senhor está fazendo. Como pode eu, um pecador, estar aqui? Só que o legal disso é que Deus não limita Pedro a ser pecador.
Ele revela: Pedro, você é um pecador. Pedro falou, confessou: eu sou o pecador. Mas Cristo não está limitando ele àquilo. Quando a gente de fato assim se entrega para Deus, a gente tem esse reconhecimento, cara, quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou diante de Deus? Eu não sou nada. O que eu sou diante do amor de Deus? O amor de Deus é como se tivesse, é imensurável, é indescritível. O que eu sou perto das ações de Deus, dos milagres de Deus? Como eu posso sujeitar a vontade de Deus ao meu querer? Como eu posso sujeitar os planos de Deus à minha vontade? Quando você conhece de fato a dimensão da graça, do amor de Deus. Não tem como, a conta não bate. Mas ainda assim, Deus, com a sua misericórdia absurda, que também é indescritível, Pedro se reconhecendo como pecador, Cristo vai lá e fala assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Porque Cristo, ele não está ali somente para dizer: Pedro, você de fato é um pecador. Pedro, você de fato é um cara que erra. Você é de fato um cara que mente. Você é de fato um cara que engana os outros. Você é de fato um cara que comete seus pecadinhos de estimação aí. Ele não está apontando somente o pecado. Ele está falando também o seu potencial. Aquilo que ele pode fazer de você. Então, em nenhum momento Cristo vai te limitar ao que você é. Não vai limitar o que nós somos. Ele também vai trabalhar para te transformar naquilo que Ele quer que você seja. Amém? Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu gostei bastante. Reconhecer quem nós somos não nos desqualifica perante Deus. Mas quando a gente se reconhece perante Deus, nos qualifica como filhos dele. Repetindo. Quando a gente se reconhece, o nosso reconhecimento próprio não nos desqualifica para Deus. Não nos desqualifica. Mas nos qualifica e nos posiciona como filhos dele, dependentes da graça, dependentes da obra dele, dependentes do amor dele. Deus é onisciente, cara. Pô, só do fato de Deus ser onisciente, não tem nem o que falar, o cara sabe tudo. Você acha que Ele não sabe tudo que tu pensa, tudo que tu faz, tudo que tu é, tudo que tu quer ser, a forma como tu faz as coisas? Ele sabe de tudo. E ainda assim Ele não te limita a isso. Ele quer te dar a oportunidade de ser moldado, de ser transformado e poder viver milagres que tu nem imagina, cara. Poder viver do mesmo dia o fracasso ou o sucesso, numa proporção totalmente, absurdamente superior. Coisa que no braço não vai conseguir fazer. Só que isso a gente só vai conseguir viver, a gente só vai conseguir desfrutar quando a gente atender o chamado de Deus. Jesus, eu fico imaginando o cenário, Jesus está ali pregando, aquela multidão, aquela cambada de negro vindo assim para cima, e ele fala: meu Deus do céu. Aí está o barco ali, cara, ele nem pede, ele só entra. Pode ver no versículo aí, ele não fala que Cristo pediu para Simão para entrar, ele só fala que Cristo entrou no barco. E eu achei maravilhoso isso. Porque tem momentos na vida da gente que a gente está tão cego daquilo que a gente está vivendo, que por mais que Deus peça assim: ei, deixa eu entrar aí, ou se revela, a gente está tão cego que não percebe. Mas aí por misericórdia Ele mesmo entra. Ele mesmo entra no barco. Sim, dane-se a tua vontade. Ele entra aqui, ele te manda aqui. E aí a partir daqui que ele entrou, ele começa a revelar as coisinhas. Vai jogando, aí você vai pegando. Aí quando tu vê, tu está no meio da obra, está no meio da graça. E tu quer se afogar naquilo ali. Tu quer ir mais profundo, tu quer viver mais. E aí tu não quer mais sair dali. Só que aí
vem a carne. E a carne, esse é o único momento em que a carne quer fazer sentido na vida da gente. Quando tu reconhece quem tu é de fato, eu sou um pecador, e ainda assim Deus te chama, fala assim, mas tu vai ser pescador de homem. Aí a carne vem e fala assim, mas eu acho que eu não sou suficiente para isso. Será que eu sou capaz disso? Cara, todas as minhas limitações eu vou pregar para pessoas? Com toda a vergonha que eu carrego aqui de falar em público, eu vou conseguir pregar para pessoas? Com toda a minha dificuldade de fala aqui, eu vou conseguir falar com os outros? E aí a carne vem trabalhando. Só que aí vem um passo que é nosso, que é o nosso posicionamento. Porque quando a gente se posiciona, aí vira a chave. E é isso que a gente vê no último versículo, versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sem olhar para trás, sem nada. Simplesmente, eu vou me posicionar como discípulo daquele cara. Porque se tem alguém que pode me tornar o melhor que eu posso ser, é Cristo. Só Jesus nos transforma no melhor que nós podemos ser. Não tem whey que tu tome que vai te transformar em algo melhor. Não tem academia que tu vá que vai te transformar num cara melhor. Não tem nutri que tu vá para arrumar dieta que vai te transformar numa pessoa melhor. Não tem faculdade que vai te transformar num cara melhor. No melhor que tu pode, no caso. Não tem nenhum campo, não tem um emprego que vai te fazer você ser a melhor versão que tu pode ser. Porque só quem pode fazer isso é Jesus. Jesus nos transforma no melhor que podemos ser. Ele extrai da gente uma essência que a gente às vezes nem sabe que tem. E tira nós aquilo que não provém dele. E coloca em nós o Espírito Santo, que conversa com a gente todos os dias, nos convence do pecado, nos guia, faz a gente conversar com o Pai mais vezes, toca no nosso coração. Só que Jesus, Ele pode fazer tudo isso. Ele pode fazer muito mais, muito mais. Mas, como eu falei, exige o posicionamento. Existe esse reconhecimento que é necessário viver aquilo. Que é necessário ser extraído de você isso. Que tu não está vivendo aquilo que tu quer viver, que tu precisa viver. Se hoje te chamassem para fazer algo que você nunca imaginou que você faria, como, por exemplo, sei lá, chamassem Jonathan para tocar hoje uma empresa de engenharia elétrica como cabeça da empresa. O cabeça da empresa. Seria uma coisa ótima, cara, que da hora. Mas aí já virou o pensamento, eu vou dar conta disso? Eu sou capaz disso? Se chamasse o Cruiser, hoje, para tocar uma imobiliária, todos os setores de uma imobiliária. Venda, locação, construção, não sei o que. Massa, cara, que da hora. Mas eu sou capaz disso? Eu consigo? Se chamassem hoje, vamos lá, o Anderson, vai tocar uma empresa de marketing e propaganda que cobre todo o Paraná. Que da hora, cara. Que da hora. Eu dou conta. Isra, se te chamassem hoje para ser maestro de uma orquestra que vai tocar no 1º de janeiro do ano que vem, lá na passeata que o presidente faz. Que da hora. Mas eu sou capaz? A carne sempre vem querer te amedrontar. Mas Cristo não quer saber do medo que você tem. Cristo não quer saber dos empecilhos que você vai colocar e achando que faz sentido. Ontem na célula, a gente trabalhou um tema chamado Por que eu?
Por que eu? Lá em Êxodo 3, Deus está chamando Moisés para vir e libertar o povo de Israel do Egito. E ele vai lá e fala, por que eu vou fazer isso? E Deus não responde com mais nada além de ser, porque eu sou contigo. E toma na lapa. Deus não quer saber dos argumentos que você tem para negligenciar o chamado dele. Deus não quer saber os medos que a carne coloca em ti para negligenciar o chamado dele para a tua vida. Deus não quer saber as picuinhas, não quer saber as ladainhas, não quer saber nada. Nada disso. Ele quer saber se você está posicionado com ele. E você tem que saber se ele está no barco com você. Não adianta nada, depois de tentar, voltar para o mar alto, jogar a rede, se Cristo não está no barco com a gente. E eu volto a dizer, Deus onisciente, sabendo de tudo o que tu é, do que tu quer ser, ainda te chama, sabendo de todos os teus pecados, sabendo de todos os teus erros, sabendo de todas as tuas falhas, tudo que tu faz escondido, tudo que tu faz com as outras turmas, quando tu está lá fora no trabalho, não sei o que, ele sabendo de tudo que tu pensa, ainda te levanta e te chama para fazer parte de um plano, de um propósito. E tu ainda me manda um será? Por favor, né, turma? Por favor. Para. Por favor, né? Isso não faz sentido. Sabe por quê? Vocês esquecem que além de Deus ser onisciente, ele também é o quê? Onipotente. E ele pode tudo. Tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo. Simplesmente tudo. Ele não me importa, tem problema na fala, ele vai te dar a solução, ele vai te dar um meio de você resolver aquilo. Ele sempre vai dar um meio. Ele vai te aperfeiçoar, ele vai te abençoar, ele vai te levantar, ele vai te guiar, ele vai te pegar pela mão, ele vai te dar um meio e ainda por cima, ele é a tua garantia de vitória. Naquele barco foi isso que ele fez por Pedro. Ele deu o meio, ele indicou o caminho, ele falou o que ele tinha que fazer e Pedro experimentou o sucesso naquela manhã. Mas ele só experimentou o sucesso porque ele atendeu aquele chamado. Vamos para o meio do lago? Pedro foi. Então, conclusão. Pedro disse, eu sou pecador. Mas Jesus disse, não tenha medo. E naquele momento Pedro ficou em um dilema. Entre continuar sendo aquilo que ele estava sendo, vivendo aquilo que ele estava vivendo, ou se tornar aquilo que Cristo estava chamando ele para ser. Entre continuar ali pescando, tendo seus dias de fracasso, ou poder continuar pescando, vivendo milagres de uma maneira inexplicável. Ele chegou nesse ponto de escolha. Só que ele não pestanejou. Ele simplesmente ancorou o braço, abandonou tudo e foi. Talvez você ainda assim queira argumentar com Deus, falando assim, mas eu não me sinto capaz, eu acho que isso não é para mim. Então tá, último argumento para vocês. Pedro era um pescador. A galera mais simples daquela sociedade lá, ia lá, pescava, vendia o peixe para voltar para casa. Outro dia, ia lá, pescava, vendia, pronto. Era essa a vida do cara. E Deus estava chamando ele para pregar a mensagem dele. Se Deus quer tanto pessoas capacitadas, quer tanto pessoas prontas como pensamos que Ele quer, por que Ele não foi lá e chamou Paulo então logo de cara? Conhecedor da lei como ninguém. Ele não chamou Paulo naquele momento. Ele foi lá e chamou quem? O pescador. Porque para cada um existe um propósito único, que Deus levanta você, capacita você para viver exatamente aquilo, aquele propósito. Deus quer te abençoar, Deus quer te usar.
Deus quer te permitir viver milagres, viver maravilhas no nome dEle. Mas tu não vai viver isso tudo aí se tu ficar botando picuinha, botando ladainha, botando obstáculo entre o agir de Deus e a tua vida, cara. Ah, Deus, Jesus, mas meu barco está furado aqui, não secou ainda a cola, não tem como eu voltar para o alto. Ah, mas eu acabei de limpar minha rede, meus anzol enferrujou, minhas iscas morreram. Ah, mas sei lá, eu estou meio cansado, não quero remar até ela não, a vela está estragada. Ah, mas não tem vento, não tem como eu fazer isso aqui. Mas está de dia, tem que pescar de noite. Ah, mas é isso, é aquilo. Ah, mas não é isso, aquilo. Não, mas vai. Não. A gente está muito acostumado a viver num meio em que a gente exclui Deus de tudo. E aí quando Ele chama a gente, passa a ser uma coisa seletiva. É seletivo. Cara, meu dia foi cansativo hoje. Mas tem escala de noite. Não vai não. Passa para outro. Né? Ah, cara, meu dia foi puxado, trabalho não sei o que, tem célula hoje. Ah, não vou não. Deu para mim, não. Ah, não. Tem que descansar um pouco. Ah, tem reunião de família aqui, vai demorar, não sei o que, tem que limpar a casa depois, como é que eu vou ir no culto? Ah, hoje eu não vou ir no culto não sei o que. Beleza, tu está condicionando a tua rotina. Mas é onde que tu coloca a gratidão a Deus, a comunhão com Deus, falar com Deus? Onde que tu coloca o ouvir Deus nessa história toda? Porque tu ouve teu chefe, tu ouve tua esposa, tu ouve teu marido, tu ouve teus filhos, tu ouve tua mãe, tu ouve teu pai, tu ouve todo mundo. Não está ouvindo Deus? O cara que te criou, o cara que te deu a oportunidade de estar onde você está hoje, o cara que deu a oportunidade de você viver tudo que você está vivendo hoje, o cara que deu a oportunidade de você viver cada milagre que você teve na sua vida, com a sua família, a salvação, tudo. Isso aí você pode deixar de lado. Isso pode ignorar um pouquinho aqui, pode ignorar um pouquinho ali. Não vai fazer tão falta assim na cara, não vai ser tão de cara assim, então eu posso deixar de lado. E a gente esquece que quando Deus chama a gente para viver alguma coisa, é porque existe um propósito naquilo. E às vezes o propósito que Deus está oferecendo quando Ele chama a gente é aquilo que a gente está tentando sufocar com o trabalho, é tudo que a gente está tentando sufocar com a busca pelo dinheiro, é o que a gente está tentando buscar com novos círculos de amizade. A gente vai tentando preencher aquele buraco com relacionamentos que não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida. Vai gerando mais frustrações. Mas o ouvir a Deus está de lado. E tudo bem para a gente. Porque o salário está na conta. O banco de horas está em dia. Ah, não tem nenhuma briga ali na família, não sei o que e tal. Ah, mas eu estou namorando agora, não sei o quê. Ah, não, eu estou noivo, agora eu tenho que estar por dentro do noivo, não sei o quê. Ah, não, estou no emprego novo. Ah, não sei o quê, eu tenho que acordar cedinho no outro dia. Sempre tem um porém, sempre tem um detalhezinho. É Pedro falando, ah não, minha rede está limpa, não vou ir não. O que teria acontecido se Pedro não tivesse experimentado esse milagre com Cristo? Afinal, foi o pecador e pescador que Deus levantou ali, que num sermão conseguiu converter mais de quantas mil pessoas? Quantos mil? 3.000. O cara que não se sentia capaz, quando faz um sermão para 3.000 pessoas se converter? Isso faz sentido? Não precisa fazer sentido. Deus não chamou você para explicar o que vai acontecer. Deus não chamou a gente para fazer sentido. Deus nos chama, Deus nos levanta para ser usado, para nos dar um propósito, para nos dar um direcionamento, para nos servir de instrumento, para conquistar a alma. A pior coisa é viver uma vida sem um propósito.
A pior coisa é viver uma vida sem um chamado. A pior coisa é viver uma vida à deriva, sem saber o que está fazendo, correndo atrás do vento. Porque tudo se passa a ser futilidade. Mas aí a gente está ouvindo Deus chamar e está ignorando. Porque a rotina está falando mais alto. Porque os prazeres do mundo estão falando mais alto. Porque o medo está falando mais alto. Só que só quem sai prejudicado disso, turma, somos nós. Eu falei isso ontem lá para a galera, eu vou falar para vocês também aqui hoje. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se eu não atender o chamado de Deus para a minha vida, Ele vai levantar outra pessoa que vai fazer. Só que como que eu fico nessa história? Como que eu fico nessa história? A obra de Deus está sendo levada em diante. Ele levanta alguém que escutou Ele. Mas e eu? Vou ficar à deriva? Vou me preencher com coisas que não tem nada a ver com a minha vida, coisas que não tem nada a ver com o plano de Deus para a minha vida, e dando-se o resto. Vou ficar sempre buscando alguma coisa. E quando eu conquistar ela, terá outra coisa mais atrativa para mim ir atrás. Vou conquistar meu carro dos sonhos, mas quando eu conquistar o carro dos sonhos, eu não quero mais ele. Que graça tem em ter esse carro? Agora eu quero aquele. E tu vai correr atrás daquilo. Eu quero o trabalho do Senhor. Aí tu vai chegar naquele trabalho, vai colocar o pé lá, vai falar, por que eu queria isso aqui mesmo? Para que era isso aqui? E aí tu vai querer mais outro. Não, eu quero mudar agora. Eu quero isso. E aí cadê o propósito? Se coloque em pé. Amém? Feche os seus olhos, baixa a cabeça. Turma, quando Deus nos chama, Ele já conhece tudo sobre a gente. Cada detalhe, cada período da nossa vida, cada momento. Ele conhece cada ponto. Afinal, Ele já sabe quem nós somos, desde o ventre da nossa mãe. E também sabe quem nós vamos ser no futuro, os nossos eus do futuro, tudo Ele sabe. Ele é onisciente. Mas se Deus, ainda sendo onisciente, sabendo de tudo isso daí, Ele te chama para fazer algo, para cumprir um propósito, isso levanta um questionamento. Se nós estamos recusando esse chamado de alguém que nos conhece tão bem, será que a gente conhece quem está chamando a gente? Será que a gente entendeu de fato quem é que está chamando? Entendemos de fato a dimensão do que está acontecendo? Se a gente sabe quem é Deus, se a gente sabe do que Ele pode fazer na nossa vida, e a gente entendeu que Ele está nos chamando para fazer alguma coisa, e escolhemos não fazer, o que isso fala sobre você? O que isso fala sobre mim? Fecha os olhos agora. Imagina um espelho bem na tua frente. Deus está colocando um espelho bem na tua frente. E nesse espelho só aparece o teu reflexo. Você está se enxergando da forma como você é em essência ali. Você está se enxergando do jeitinho que tu é, com a roupa que tu está usando e tudo mais. E aí eu te pergunto, o que é isso que eu estou vendo? Qual o nível de falhas que eu estou vendo nesse reflexo? Qual o nível de mentiras eu estou vendo nesse reflexo? Qual a dimensão de erros que eu estou vendo nisso aqui? Qual a dimensão de negligência eu estou vendo nesse reflexo? O que eu estou vendo aqui na minha frente? Isso que tu está olhando aí, que tu imaginou, é o que tu está apresentando para Deus. A forma real que nós somos. Você em sua forma real. Cheia de falhas, cheia de erros.
Chega a dar uma revolta interna em você, ou uma tristeza, te ver dessa forma. Mas Deus está vendo exatamente isso e ainda está falando assim, filho, bora para o mar de novo. Vamos tentar de novo, mas agora eu quero estar no barco contigo. Bora, vamos comigo. Ele está te chamando, Deus está te chamando para viver um momento ímpar, singular. Se a gente entender isso, o tamanho de Deus, a gente não tem por que não voltar a atender quando Deus nos chama. Porque da mesma forma que Ele conhece tudo em você, Ele também tem o poder suficiente para transformar a tua realidade, transformar a tua capacidade, transformar tudo aquilo que tu conhece de si mesmo para algo novo. Algo que Ele vai usar para abençoar outras vidas. Algo que Ele vai capacitar para transformar, para alcançar pessoas, para desenvolver dons, para desenvolver coisas que você não imagina, nem eu imagino. Só Deus tem essa capacidade de transformar a realidade. Mas para isso a gente precisa se posicionar com Deus, deixar o barco, seguir Ele. A gente precisa dar esse voto de confiança. A gente precisa dar esse passo. Pedro experimentou não somente de uma pesca maravilhosa, ele também, todos os milagres que ele viu, ele ainda caminhou sobre as águas. Tudo isso porque ele atendeu um chamado. O que acontece se você atender o chamado que Deus está fazendo para você nessa noite? O que acontece se você dizer sim para Deus no que Ele tem te incomodado no seu secreto, no seu coração? Que tipo de milagre, que tipo de maravilhas Deus vai fazer na tua vida, ou através da tua vida? Quantas realidades Deus pode transformar se você dizer sim para Ele e parar de se esconder atrás de desculpas? Vamos orar agora, entregando a nossa realidade para Deus, dizendo para Ele quão necessário é a presença dEle no nós. E se você entendeu essa mensagem, diz também para Ele: eu quero atender o seu chamado, e eu também quero ir para o meio do mar, eu também quero lançar minha rede, não me importa se ela está limpa. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por falar conosco essa noite, Paizinho. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, Pai, de nos poder aprender com os nossos erros, Pai, e o Senhor poder nos guiar, Paizinho, para um caminho melhor. Te agradecemos, Pai, porque mesmo com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de ser usados por Ti, Paizinho. Nos dá a oportunidade, Pai, de ter um propósito, Pai, por preencher as nossas vidas, Pai. Obrigado por nos conceder a presença do Teu Santo Espírito para conversar conosco, Pai, para nos moldar, Paizinho, para nos convencer dos nossos erros, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de poder conversar contigo, de poder ouvir o que o Senhor está falando conosco, Pai. Mas principalmente, Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos arrepender, Pai, daquilo que nós fazemos em secreto, daquilo que nós fazemos em público, Pai. Nos arrepender daquilo que pensamos, Pai. Pela oportunidade que nós temos de pedir desculpas, Paizinho. E principalmente, Pai, da oportunidade que nós temos de atender o Senhor quando o Senhor nos chama, Pai. E principalmente de entender o Senhor falando conosco, Pai. Nessa noite eu peço, Pai, que o Senhor possa despertar esses corações que estão aqui, Paizinho, para que eles possam atender o Teu chamado, Pai. Que eles possam atender, Pai, aquilo que o Senhor tem chamado eles para fazer, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam entender a voz do Senhor, Pai, chamando eles, Pai. Que eles possam entender que é Teu Santo Espírito tocando nesses corações, Paizinho. Tentando falar, tentando conversar, tentando demonstrar o caminho. Mas as frustrações, os fracassos, a rotina, a densidade
dos nossos dias venha ofuscando, Pai, o brilho que existe em nossos olhos por Ti, Paizinho. Esse trabalho maçante, Pai, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora, Pai. Tira essas escamas desses olhos, Pai. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, Pai, ter o Senhor como nosso farol, Pai, como a nossa lâmpada, Pai, guiando os nossos caminhos, guiando os nossos pés, Pai, para a vontade do Senhor, Paizinho. Que o Senhor possa pegar nas nossas mãos e nos guiar, Pai, pela Tua vontade, pelo Teu querer, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, por favor, Pai, fale conosco, Pai, abençoe que nós possamos entender aquilo que o Senhor está falando, Pai, possamos compreender, Pai, e que também Teu Santo Espírito age em nós o suficiente para podermos nos posicionar definitivamente, Pai, com a Tua palavra e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca a mão no coração agora, coloca a mão no coração, ainda com os olhos fechados, fala assim: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui. E quero muito atender o Senhor quando o Senhor me chamar. Sem nenhuma desculpa, sem nenhuma ladainha, mas em verdade. Eu peço que todo o meu medo, todo o receio de fracassar, de não cumprir o Teu querer, de não cumprir a Tua vontade em minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus, e o Senhor possa agir em minha vida, realizando a obra completa e me capacitando a viver maravilhas ao lado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra falou com você essa noite? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero que o Espírito Santo tenha plantado uma sementinha na vida de vocês, sementinha da mudança, e que essa palavra já faça a diferença nos corações, nas vidas de vocês, amém?